Qual que é a melhor cerveja que você pode imaginar para o verão? Para mim, é indubitavelmente a Session IPA, só que não qualquer Session IPA. Uma Session IPA muito bem feita, de teor alcoólico um pouco mais para baixo, porque, vamos ser sinceros, IPA, Double IPA, Triple IPA é maravilhoso, é impactante. Você toma um copo assim, é uma experiência incrível. Mas tá lá, verão, 40 graus, você vai tomar 3, 4 copos de Double IPA? Pesada, corpo cheio, não é tão fácil assim. Pilsens legais, Pilsen é muito bom também, mas a gente pode adicionar camadas tropicais, camadas sensoriais em cima, e hoje o nosso desafio aqui é fazer uma Session IPA, mas não qualquer Session IPA, uma Session IPA de teor alcoólico baixo, 2,9, 3% de álcool para a gente tomar aos montes, 3, 4, 5 copos no verão. Só que, ao mesmo tempo, não fazer uma Session IPA sem graça, porque eu vou ser sincero, tem muito preconceito em torno desse estilo, porque boa parte das Session IPAs são cervejas que são feitas assim, não, eu vou fazer uma IPA barata, uma IPA de qualquer jeito. E não é esse o nosso objetivo. Aqui o nosso objetivo é fazer uma cerveja com mais ou menos 3% de álcool, que tem um suporte de malte, de corpo, que dê a entender que ela seja uma cerveja mais potente, e camadas sensoriais tropicais em cima para fazer uma explosão de aroma e sabor. Então, bora fazer uma Super Session IPA. O termo Session, o BJCP ele é bem categórico. Se for lá procurar o que é Session no BJCP, indica que é cerveja com menos de 5% de álcool. E quando a gente vê uma Session alguma coisa, se refere a uma cerveja que normalmente tem um teor alcoólico mais elevado e é feito na sua versão menos alcoólica, mais leve, mantendo todas as características originais do estilo. Então, uma boa Session, ela tem todas as características que uma IPA tem, porém, ela tem teor alcoólico menor que 5%. Normalmente 4,5%, 4%, algumas indo para 3%, outras indo para 2%. E acreditem, é possível fazer cerveja incrível nesse teor alcoólico, principalmente nessa faixa dos 3%, onde ainda você tem técnicas para dar bastante corpo, bastante suporte, bastante presença de malte e, no fim, eu aposto que a maior parte das pessoas mal saberia que tem tão pouco álcool. Isso é uma coisa boa, porque aí, em vez de tomar 2 copos, você toma 4, 5, 6. E na nossa cerveja de hoje, a gente vai usar algumas técnicas para atingir isso, essa parte do como a gente vai dar tanto corpo. Primeiro, normalmente nessa cerveja a gente tem uma base normal de IPA, base de malte Pilsen, malte Pale Ale, principalmente, se for americana. Talvez um pouco de trigo, dá suporte de proteína ali, deixa uma espuma mais bonita. Alguns maltes caramelo com muito cuidado mesmo, não é o objetivo em IPA ter malte caramelo. Aveia, alguma coisa assim para dar corpo, mas nessa em específico, porque IPA hoje é um mundo. IPA é uma escola cervejeira à parte. A gente tem as lagers, as ales e as IPAs, porque dentro da IPA tem tudo que você pode imaginar. E dentro de todo o espectro de IPA, nessa em específico, eu quero fazer uma cerveja que é super clara, super clarificada, porque eu acho que é bonito, com uma cor dourada profunda, porque muito apagada, às vezes ainda com o nome Session na frente, pode dar uma impressão errada. Eu acho que essa cor ali na volta dos 12 EBC, para mim é lindo, é dourado profundo, 12, 14 EBC. Então a gente vai mirar 12, 14 EBC e usar alguns recursos para dar suporte para ela. Eu vou usar uma coisa aqui que é meio errada, mas que funciona. A gente vai começar a mostura aqui agora em temperatura muito alta e a gente vai usar todos os recursos para dar corpo. Então, vai usar mostura em temperatura alta, a gente vai fazer uma mostura curta, a 70 graus, usando principalmente malte Pilsen, porque eu quero uma cerveja clarificada. Vou usar um malte que eu adoro, Cara Gold, da Castle Malt. Cara, pensa num malte que é gostoso, eu uso quase em todas as minhas APAs. Tá aqui, é só um pouquinho calculado ali para dar os 12 EBC. Muito cloreto na água, muito, exagerado, coisa de New England, sabe? Chegando quase nos 200 ppm, é o que a gente vai fazer. Até acabou o cloreto aqui agora, quase acabou o cloreto, porque a gente vai bastante nessa cerveja, e eu não vou fazer lavagem. Eu vou colocar toda a água de uma vez aqui. Por quê? Quando eu coloco toda a água, eu tô deixando a beta-amilase, que é a enzima responsável por tirar o corpo da cerveja, eu vou dar condições para ela trabalhar menos. A base da cerveja é malte Pilsen. A gente não quer o malte se destacando nem roubando cena, mas ele tem que dar suporte. E aqui qualquer malte vai dar certo. Eu escolhi o malte Pilsen da Agrária mesmo. Pouca coisa, 3,5 kg para 20 litros. Para complementar, mas sem roubar, sem dominar, a gente vai usar esse malte maravilhoso, Chateau Cara Gold.
que é um caramelo um pouco mais complexo. Tem os caramelos ingleses que eles são mais unidimensionais, eles dão mais potência de caramelo, mas é mais caramelo mesmo. Esse aqui é um caramelo belga, ele é mais complexo, ele tem além do caramelo, parte das reações de Maillard, que emula até um pouco colocar um malte pale ale aqui dentro. Eu adoro esse malte aqui, adoro. Para mim fica maravilhoso em IPA, APA e eu uso sempre. Aqui vai uma proporção meio elevada, mas em quantidade é pouca coisa, 250 gramas só. Olha que bonito ele é. Ele tem esses caramelos mais intensos aqui dentro, tem torradinho na casca, tem caramelo bem queimado, caramelo pouco queimado. É um malte bem complexo, bem gostoso. Antes de colocar os maltes, vou colocar os sais na água. Nessa cerveja, em específico, os sais são muito importantes. Vou colocar bastante cloreto de cálcio, 180 ppm de cloreto de cálcio. Isso porque o cloreto de cálcio, ele dá a impressão da cerveja ser mais macia, mais encorpada, que é o que a gente quer aqui. Vai entrar os outros sais também, sulfato de cálcio e sulfato de magnésio, mas aí é mais para cumprir tabela. Esse tanto de cloreto de cálcio ainda vai fazer a cerveja clarificar bem, o que é uma boa coisa, porque a gente quer uma cerveja bem clarinha. Água de mostura a 72 graus. Então, malte para panela, nem foi pesado, hein? A cerveja aqui ela vai bastante lúpulo, mas não tanto assim na verdade. Eu escolhi dois lúpulos que têm uma interação e uma harmonia muito boa. O Eucanote, que está com uma quantidade de óleos sobreviventes, que são aqueles óleos que vão passar pela fervura, vão passar pela fermentação ativa e vão chegar na cerveja final, né, em uma quantidade absurda mesmo. E a gente tem o Citra, e o Citra é o cheater, é o campeão dos campeões, porque tudo que a gente precisa tem dentro dele. A gente vai usar 2 pacotes na parte quente, no Whirlpool Hopping, 2 pacotes de Cryo Hops agora, é a mesma versão, Cryo Hops é a versão concentrada desses lúpulos aqui, então aqui é só 25 gramas, mas é igual se fosse 50, só que ele tem menos matéria vegetal. No Dry Hopping, isso vai nos dar uma potência aromática intensa, só que ao mesmo tempo a gente não vai ter que fazer tanta purga. Um dos grandes problemas de Dry Hoppings intensos é ter que fazer muita purga, né? E o esquema, o que vai dar o principal dessa cerveja é a gente conseguir aproveitar essa interação entre os componentes que tem nesses dois lúpulos aqui. Eles têm uma vasta gama de componentes sensoriais, o que faz a gente ter diversos receptores nasais aqui, receptores olfativos estimulados ao mesmo tempo, que dá a impressão de mais aroma, mas um dos grandes recursos que a gente tem para aumentar a potência aromática de uma cerveja lupulada é a levedura, por 2 motivos. Primeiro, leveduras frutadas que produzem aromas tropicais têm interação positiva com lúpulos que vão nessa pegada tropical, que é o caso aqui do Citra e do Eucanote, ainda mais usados da maneira correta. Então, os ésteres da levedura vão fazer a gente ter uma impressão a mais de aroma. Isso é muito importante, levedura frutada, não levedura neutra. Tem classes de IPAs que a gente vai usar levedura neutra, IPAs mais clássicas, só que aí outro perfil de lúpulo, é outra ideia. Aqui não, aqui a gente quer uma potência aromática. E hoje eu estou usando pela primeira vez essa versão seca da White Labs. Essa levedura aqui é a levedura não geneticamente modificada que mais faz biotransformação de tiol, ou está entre as que mais faz, né? É a levedura que era padrão para fazer New England antes de sair as leveduras geneticamente modificadas. E agora a gente tem a versão seca dela aqui. Além de toda essa interação positiva que a gente já projetou nessa receita, a gente vai ter biotransformação dos tióis. E o Citra é um lúpulo com bastante precursor de tiol, o Eucanote também. E a ideia é que esses precursores estejam na fermentação, por isso a gente vai fazer lupulagem a quente, lupulagem no começo da fermentação, para que a levedura consiga liberar esses aromas que estão presos no lúpulo e a gente tenha mais potência aromática. Então agora a abraçagem vai seguir, ao final da abraçagem a gente volta. Vamos só dar uma olhada na receita enquanto isso. Então vamos dar uma olhada na receita. É uma receita simples, na verdade. O que faz essa cerveja ser boa são as técnicas e o entendimento em torno dela e tomar muito cuidado com oxigenação e com tudo mais. Bora lá!
Malte, simples, base de malte, malte pale, malte pilsen da Agrária, com um pouco de malte cara gold, fantástico, a gente já falou dele. Simples, é a base da base. Lupulagem é algo um pouco complexo nessa cerveja, não no quesito de serem muitos lúpulos, mas é uma lupulagem chatinha de fazer, para ser bem sincero, porque o que acontece? A maior parte do lúpulo, a imensa maior parte do amargor vai vir da lupulagem de Ripple Hopping, e essa lupulagem a gente não tem muito controle dela. Então eu vou abaixar a temperatura do mosto para 90 graus com o meu chiller externo, passo o mosto, volta, abaixa a temperatura, faz a lupulagem, só que pode estar 92, pode estar abaixar para 85 e a gente não tem precisão. Isso aqui é só com o tempo, você tem que tomar, provar, tem até como fazer análise de laboratório para ter mais precisão e configurar esse parâmetro certo no Brewfather, mas o melhor dos caminhos é fazer 1, 2, 3 vezes até você entender quanto de amargor você vai ter de contribuição nessas dosagens no seu equipamento, ainda mais com dosagens grandes. Ele está com 5 gramas por litro aqui de dosagem de Ripple Hopping de lúpulos que são relativamente amargos. Você vê a contribuição aqui, ó, 16 IBUs, é bastante coisa. Para uma cerveja que eu quero ter como alvo por volta, esse Columbus aqui, ó, ele não vai na receita. Esse Columbus aqui, a ideia dele aqui é ser o ponto de ajuste. Se você quiser cerveja mais amarga, menos amarga, não tem um amargor ideal. Cada pessoa tem o que ela gosta. Para essa cerveja aqui, eu não preciso colocar nada. Já está com o alface certo, mas se eu colocar uns 2, 3, para mim é isso aqui, ó, 36 IBUs. 35 IBUs é o ideal dessa cerveja, dá uma razão IBU relativa de 0,80, para mim é o ideal, mas é o meu gosto aqui. Você pode até jogar esse lúpulo mais para frente, só que não vai mudar muita coisa, sei lá, 20 minutos, uns 4 gramas, não vai mudar quase nada. Vai ser pouco. Para mim, né? Se você quiser mais amargo, você tem esse Columbus aqui como lúpulo de calibração do amargor que você quer. E para compensar aqui, vai que no seu caso você faz cerveja e acaba ficando muito doce porque não extraiu tanto aroma. Próxima vez que você fizer uma cerveja muito lupulada, você vai ter esse ponto aqui de equilíbrio. Bastante cálcio, 180 ppm de bastante cloreto de cálcio, né, que vai dar 180 ppm de cálcio e 180 ppm de cloreto e 117 de cálcio, ajuda bastante a clarificar a cerveja. Levedura que a gente vai usar, WP 066, que tem uma atenuação relativamente alta para esse tipo de cerveja, mas a gente não vai usar a atenuação aqui do Brewfather. Eu vou usar as minhas experiências anteriores, porque é uma mostura curta em temperatura muito alta. Vai atenuar menos do que o Brewfather está calculando. Essa atenuação que o Brewfather calcula, tem um vídeo aqui no Beer School que mostra que isso aqui é uma estimativa da estimativa da estimativa. Eu sei por experiências passadas que nessas condições eu vou ter em torno de 60% de atenuação. Por isso eu já fixei aqui em torno de 60%, não os 80% que o Brewfather calcularia. Jamais, nunca na vida, que nessas condições, super diluído e 40 minutos a 72 graus eu ia ter 80%. Nossa, não tem a menor chance disso acontecer. Então, fiz um ajuste manual. Fermentação em temperatura alta, vou inocular 18, deixar chegar até 21, porque eu quero extrair os ésteres dessa cerveja. Quero sugar esses ésteres e para eles entrarem com sinergia com os lúpulos que eu coloquei. Aí eu não falei aqui, né? Eu vou jogar a lupulagem, ela vai ser durante a fermentação. No segundo dia, vai deixar ali o mais alto da fermentação acontecer, entra a lupulagem e a gente vai ter ali interação entre a levedura e o lúpulo, formando mais aroma, dando mais complexidade, que é aquilo que a gente está buscando. Essa receita aqui, ela faz parte de um ciclo de estudos que a gente faz dentro da Beer School Academy, das cervejas lupuladas e Session IPA. A gente vai fazer juntos lá dentro diversas e diversas cervejas, essa é só uma delas. A gente vai ter outras variações com mais álcool, com menos álcool e muito mais do que só a receita, um grande ciclo de estudos em torno disso, para entender os compostos de aroma, como eles se combinam, quais lúpulos usar junto, quais lúpulos não usar junto, por que usar essa levedura e não aquela. E se você quiser fazer parte disso, você pode entrar no PFC aqui embaixo e o PFC ele dá acesso à Beer School Academy. A cada 1 mês e meio, 2 meses, a gente faz um ciclo igual a esse, com algum estilo, indo a fundo em técnica, produção, análise, estudos de receita e desenvolvimento de receita, e é muito legal. Dá uma conferida, vale a pena. E agora, vamos lá continuar a receita.
hora da lupulagem e a gente vai fazer lupulagem em temperatura constante. Eu tô aqui com tudo recirculando, tô com a resistência da Beer Max ligada. É o Whirlpool Hopping, tá? 92 graus e vai ficar aqui por 10 minutos. Quer ver? Isso aqui vai virar um vídeo completo. Não, se você não segue o Beer School, segue porque isso aqui vai valer a pena. As técnicas exatas de como fazer o Whirlpool Hopping preciso. Então, bora lá. Lúpulo até não querer mais. Então, estamos aqui, cerveja finalizada. Eu, na verdade, gostei tanto dessa cerveja que eu fiz duas versões dela. A Session Summer Dreams Bright e a Session Summer Dreams Hazy. Eu só mudei a levedura, eu fiz com a S04 e fiz com a WLP 066. E agora vamos provar a versão da WLP 066. Qual que era o objetivo? Fazer uma cerveja Session de baixo teor alcoólico, né? Que não parecesse que fosse de baixo teor alcoólico. E mais do que isso, eu levei essa cerveja aqui para o Beer School Festival, servi para umas 200 pessoas e ninguém acreditou que ela tinha 2,8% de álcool. Então, o nosso objetivo final, já dando um spoiler aqui, está mais do que cumprido. Então, bora lá provar, mas essa aqui eu já provei até ficar bêbado? Não, porque ela não deixa bêbado e esse era o nosso objetivo. Saúde! Primeira coisa, o corpo. Nossa estratégia para corpo deu certo. Porque normalmente quando você tem uma cerveja de 2,8% de álcool, menos, você vai ter uma cerveja muito rala. Talvez esse é o melhor termo, o termo mais usual. E iniciar numa temperatura alta, ter uma levedura de baixa atenuação, contorna isso muito fácil. E assim, a gente não tem essa impressão de cerveja de 2,8, é a primeira coisa. Segunda coisa que eu posso falar dessa cerveja aqui é que a WLP 066 é uma levedura muito boa para esse tipo de cerveja, mas muito boa mesmo. Aqui ela já passou um tempo, tá, gente? Então ela tá numa versão mais clarificada, ela fica mais hazy, ela fica mais turva, mas ficou muito melhor que a versão da S04. A S04 ficou boa também, mas a versão da WLP 066, nossa, ela é mais intensa, ela é mais frutada e por isso ela dá a impressão que o aroma de lúpulo é mais intenso, por mais que não tem mais aroma de lúpulo. Então, essa cerveja aqui, pra mim, é a cerveja do verão. Não tem como. Acabou o Beer School Festival, deixamos uma garrafa para gravar esse vídeo aqui, hoje tá acabando o ano. Sabe qual que é o meu plano para amanhã? Fazer essa cerveja de novo. Porque é a cerveja que eu quero tomar no verão. Não tem como ser algo melhor que isso. Então, fica aqui a minha sugestão. Peguem a receita dessa cerveja, tá aqui nos comentários, na descrição. Façam essa cerveja, sigam as técnicas, porque, assim, pra mim, é o auge do que pode ser uma cerveja pro verão. Talvez, quer aumentar um pouquinho o teor alcoólico, a potência? Dá pra aumentar, mas não vai muito não vai muito pra cima. Ela se basta. Uma cerveja melhor que essa eu não consigo imaginar. Então, saúde e até o próximo vídeo.